Pra ser bem sincero com você, não é mais nada anormal falar que na Europa, e principalmente na Espanha, Vinícius Júnior sofre e sofreu racismo mais uma vez. Todos os dias, todos os jogos, ele passa pela mesma situação. E é óbvio que muitos espanhóis, assim como vários europeus também, não querendo generalizar, têm um pensamento extremamente preconceituoso em relação ao próprio Vinícius. Pra falar a verdade, até em algumas partidas do Real Madrid, os casos de racismo nem são tão isolados, mas parece até que os isolados, aqueles justamente respeitosos, pois grande parte de muitos torcedores organizados segue espalhando preconceito e ofensas ao Vinícius. Mais uma vez a Espanha escancara mais um caso gritante de covardia, principalmente por parte daqueles que mesmo com a coragem de se expor, seguem sendo covardes, que se esconde ou simplesmente se omite. Covarde é o cara que vê um crime em sua cabeça e ao invés de desistir ou pensar melhor, acaba fazendo mesmo assim. Isso porque a podridão que existe dentro desses seres humanos é maior do que tudo e todos. Até porque também, pensar bem, um cara do talento do Vinícius, como pode ser parado? Se as zagas adversárias não conseguem contê-lo, é óbvio que a torcida vai tentar parar a partir de insultos. Insultos esses que não são novidade da carreira do atleta. Os covardes podem até ser muitos, mas ainda bem que nem sempre são maioria. E nesse caso, não somente o Sevilha, como um velho conhecido dos merengues, acabaram se manifestando para defender o Vinícius, em mais um ato de covardia que, pasme, não passará. Novamente não passará. Veja tudo agora. Esse caso, na verdade, não foi capaz de parar o mundo da bola como antes. O episódio acontecido no estádio Mestádia, naquela partida entre Real Madrid versus Valência, chegou a ser tão chocante que de fato furou quaisquer que fossem as bolhas futebolísticas. Nesse caso, a repercussão não foi tanta, mas é óbvio que teve uma parcela considerável de alcance, pois sempre que casos assim acontecem, muitas pessoas ficam assustadas a ver até que ponto o mundo está se seguindo. Mas é claro que mesmo assim, devido à recorrência desses casos na Espanha e à maneira cruel como as próprias entidades espanholas fazem pouco caso disso, muitas pessoas nem espantam mais. Parece mais apenas um dia normal, mais um dia na carreira do Vini, que decidiu tentar peitar tudo isso e agora tá sofrendo as suas consequências. Consequências de pessoas que acabam se omitindo e não fazem o necessário para proteger o cara. Foi mais uma vez agora o atacante brasileiro do Real vítima disso e se manifestou após ser vítima novamente de ataques em empate contra o Sevilha, cumprimentou o rival por punir racista e relata insultos de criança. Após ser mais uma vez vítima de racismo, Vinícius usou as redes sociais para se manifestar. O atacante brasileiro do Real Madrid cumprimentou o Sevilha por rapidamente identificar e punir o torcedor que fez insultos ao brasileiro, mas fez questão de enaltecer que os casos se repetem na Espanha. O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar, escreveu Vinícius. Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19 e contando, declarou o brasileiro. Em sua declaração, Vinícius também disse que viu um vídeo no qual uma criança imita um macaco para insultá-lo. O GE teve acesso às imagens e o próprio site especializado e pode confirmar o teor dos atos discriminatórios do pequeno torcedor do Sevilha. Até que ponto vai a educação dos pais? Até que ponto o pai, a mãe ou o responsável desse menino tá realmente criando seu filho, ensinando ele a propagar insultos tão covardes e até violentos? O Sevilha, porém, ao menos emitiu sua nota. O Sevilha FC informa que após detectar comportamento xenófobo e racista de um torcedor em suas arquibancadas, identificou, expulsou do estádio e denunciou imediatamente essa pessoa às autoridades. Além disso, serão aplicados os regulamentos disciplinares internos. O Sevilha FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar essas atitudes, que não representam um adepto como o do Sevilha. Relatos de quem esteve no estádio dizem que houve registro de gritos de macaco e sons que imitam o animal em alguns momentos do jogo. Em um deles, Vinícius Júnior esteve envolvido. No fim do segundo tempo, o brasileiro reclamou de cera dos rivais, empurrou Nyland e começou uma pequena confusão. O jornal Marca registrou nesse instante um homem imitando o mesmo animal primata. O Real Madrid ainda não se manifestou sobre o caso. A La Liga, entidade que organiza o campeonato espanhol, se limitou a republicar o comunicado oficial do Sevilha e reforçar sua campanha antirracista. Não de hoje, Vinícius foi vítima de racismo inúmeras vezes nos últimos anos na Espanha. A luta do brasileiro contra a discriminação ganhou maior dimensão após ele não aceitar os insultos recebidos em jogo contra o Valência, no Mestádia, no dia 21 de maio. O caso ganhou grande repercussão, provocou a reação da La Liga e gerou um processo na justiça espanhola, ainda em aberto. Em posições, as equipes estão bem diferentes. O Real é líder do torneio com 25 pontos e o Sevilha ocupa a 13ª posição com 9. Os dois times voltam a campo na próxima terça, só que pela Champions League. A equipe de Carlo Ancelotti visita o Braga, em Portugal, e o time de Sérgio Ramos pega o Arsenal em Londres. E falando em Sérgio Ramos
Ramos, nada melhor do que falar de um ídolo merengue, um cara que por muito tempo estampou a camisa e também não deixou de se manifestar perante tudo o que aconteceu. Eis que então aconteceu o encontro tão esperado. Após uma década e mais na verdade do que isso de idolatrias, Sérgio Ramos enfim acabou encontrando o seu ex-clube, um dos clubes que marcou a sua vida. Se o assunto é Real Madrid, tem que ter diretamente o nome atrelado ao Ramos, um cara que por si só tem uma carreira que dispensa quaisquer comentários. E foi no próprio Real Madrid que, conquistando mais Champions League que ele nem sabe tanto quanto possui, de tantas Champions que ele já conseguiu, o reencontro acabou com um empate. Nada mais justo para simbolizar que não dá nem para o Sérgio Ramos peitar o Real e nem o Real peitar o Sérgio Ramos. Tanto é que quando os gringos fazem a seleção dos melhores jogadores do Real Madrid na história, adivinha só quem tá na zaga? Ele mesmo, o Ramos. Ramos encontrou o Real Madrid e acabou se envolvendo dentro de campo em uma treta com o zagueiro Antônio Rüdiger. Após o empate com 1-1, em meio a uma discussão, Ramos chegou a apertar as bochechas do adversário. Foi no fim do primeiro tempo, em um dos tantos momentos em que o árbitro teve dificuldades em controlar os ânimos dos jogadores em campo. Rüdiger e Sérgio Ramos se encararam e começaram a discutir quando o antigo capitão do Real, de 37 anos, pega o alemão pelas bochechas e depois empurra seu rosto. Enquanto isso, Rüdiger abraçava o adversário. Em seguida, vários outros jogadores se envolveram no lance e separaram os dois defensores. Não foi a única treta entre eles. Em outros momentos do jogo, eles discutiram, trocaram encontrões e até sorriram depois de tantos encontros em campo. E apesar, claro, do profissionalismo e da rivalidade entre Sevilha e Real Madrid, Sérgio Ramos também foi um dos caras que se manifestou publicamente a favor do que Vinícius Júnior acabou passando mais uma vez. Em uma publicação nas redes sociais, Sérgio Ramos demonstrou apoio e falou que faria o que fosse necessário entre as suas possibilidades como jogador do Sevilha para combater algo que vem afetando o seu ex-companheiro de clube. Vale lembrar que Sérgio Ramos e Vini já atuaram juntos por um bom tempo, quando Ramos ainda era o capitão e Vinícius estava se desenvolvendo. Sérgio Ramos até chegou a pegar um momento em que Vini começou a atingir a titularidade, pois foi na temporada 21-22 que Ramos acabou saindo do Real, transferindo-se para o PSG. Mas ainda assim, os laços entre os dois acabou sendo bastante marcante, e apesar de alguns atritos dentro de campo, Sérgio Ramos foi fundamental para instruir o Vinícius a se tornar tanto uma pessoa melhor, como alguém com mais fundamentos dentro do gramado. É bacana perceber e observar que mesmo após ambos não serem os mesmos companheiros, o respeito e a admiração sempre vão ficar, e o que fica dentro de campo é dentro, o que é fora é fora. E é assim que o futebol deveria ser, uma união conjunta entre todas as pessoas que torcem pelo mesmo ideal, não necessariamente pelas mesmas equipes, mas ainda assim o desrespeito quer aflorar e continuar fazendo diferença, e por isso que Vinícius é muito importante, fazendo um papel que muitos não têm coragem. Ele é corajoso e fará o que for necessário para continuar denunciando a mesma hipocrisia e algumas pessoas que se acham maiores que tudo. A La Liga, por maior que seja, não tem o direito de deixar isso ser omitido, e muito menos o Vinícius tem ouvido de pinico para passar novamente pelas mesmas situações. A solidariedade a Vinícius veio também de outros órgãos, como a Confederação Brasileira de Futebol. A CBF emitiu na madrugada do dia 22 hoje uma nota se solidarizando com Vinícius, alvo de mais um caso. A Confederação Brasileira de Futebol se solidariza com o atacante, mais uma vez vítima desse crime hediondo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também comentou o caso. É chocante assistir novamente aos atos e ficar calado. Racismo é crime e deve ser combatido sempre. É lamentável ainda assistirmos às declarações desse tipo. Sou negro e sei da dor que ele sente em cada atitude racista dos torcedores. Vou sempre me solidarizar com essas vítimas. E é claro, principalmente com ele. Não de hoje, a covardia e muitas das vezes a omissão perante esse caso seguem aflorando na Espanha. Até mesmo quando o próprio Valência quis recorrer à justiça para punir o Vinícius, pasme, de algo que ele não fez. Ao contrário, foi vítima. Na vida é necessário um extremo autocontrole, principalmente pra gente falar apenas o que é permitido. Isso faz com que eu chegue aqui e não fale exatamente o que eu quero que aconteça com os jornais de Valência, que mais uma vez fazem com que Vinícius, uma total vítima do caso de racismo mais pesado possível, se torne pra eles, na verdade, um cara mesquinho. É brincadeira um negócio desse? O cara sofre simplesmente injúria racial e o jornal de Valência quer apenas dizer que na real é o Vini que é o culpado. Simplesmente culpar a vítima, né? Pois foi exatamente isso que criticou. Um jornal de Valência muito famoso irritou o Real Madrid e até mesmo outras pessoas, em que Ancelotti chegou a se comunicar. Vinícius Júnior é a vítima. Técnico critica Diário que chamou Vini Júnior de Pinóquio, após o brasileiro depor por insultos racistas sofridos em jogo contra o Valência. Clube de Madrid avalia a capa como criminosa, segundo o AS. A capa do jornal Super Esporte de Valência chamou Vini de Pinóquio e gerou irritação dentro do Real Madrid. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti mostrou sua insatisfação com o tema e alertou para o desvio de foco cometido pelo Diário. Na quinta-feira,
o atacante brasileiro depôs a justiça espanhola pelos insultos racistas que sofreu em jogo contra o Valência em maio. Se jogássemos amanhã no estádio Mestalla, levaria Vinícius com certeza. Creio que o tiro está sendo desviado. Vinícius é a vítima. Tanto faz se são 1, se são 2, 1000 ou 10.000 torcedores. E os meios de comunicação que querem desviar o tiro me dão pena e raiva, criticou o Ancelotti. De acordo com o jornal espanhol AS, a capa do Super Deporte provocou um profundo mal-estar no Real Madrid. Fontes de dentro do clube espanhol classificam a capa como lamentável, escandalosa e que beira ao criminoso. Vinícius Júnior se apresentou nesta quinta-feira ao Tribunal de Madrid para prestar depoimento, isso sobre insultos racistas recebidos em partida com o Valência no dia 21 de maio. Por videoconferência, o brasileiro se manifestou perante o juizado da cidade de Valência. O brasileiro relatou que foi vítima de racismo no estádio Mestalla, na ocasião, provocando reação do clube denunciado. Segundo a agência de notícias EFE, o atacante afirmou que foi vítima de racismo e pretende seguir com ação judicial por isso. O tribunal também teve a presença do advogado dos 3 jovens, entre 18 e 21 anos, que foram identificados e proibidos de acessar o Mestalla para sempre. Em comunicado oficial, o Valência criticou o depoimento de Vinícius Júnior à justiça. É mole um negócio desse? O clube manifestou surpresa, rejeição e indignação e afirmou que o racismo não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Segundo o Valência, o clube tem plena consciência da gravidade desse assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Essa questão exige o envolvimento de todos e o Valência CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável nesse tipo de manifestações. Os torcedores do Valência não podem ser classificados como racistas e o Valência CF exige que Vinícius Júnior retifique publicamente a sua alegada declaração dessa manhã, disse a nota do clube espanhol. Mas você lembra perfeitamente do caso? Calma que eu refresco tua memória. Valência e Real Madrid se enfrentaram no dia 21 de maio, em jogo do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla, que ficou marcado pelos ataques racistas a Vinícius. Torcedores do time da casa chamaram Vinícius de mono desde a chegada do ônibus ao local e durante o jogo os insultos seguiram, até que no segundo tempo o brasileiro apontou 2 torcedores que estavam irritando sons de animal e cometendo racismo contra ele. O jogo ficou paralisado por alguns minutos e foi retomado logo após. Nos minutos finais, uma confusão entre jogadores das duas equipes gerou a expulsão de Vini após interferência do VAR. Vinícius deixou o campo aplaudindo a decisão da arbitragem ironicamente e ao fim da partida usou as redes sociais para se manifestar, indicando que a expulsão foi um prêmio por sofrer racismo e mais uma vez criticou a direção de La Liga, afirmando que a entidade acha normal os casos, usando o slogan da competição "não é futebol, é La Liga" como simplesmente algo normal. Vini afirmou até que vai até o fim contra os racistas. Horas depois do incidente, o presidente de La Liga, Javier Tebas, que já havia discutido com o brasileiro através das redes sociais recentemente, voltou a se posicionar com críticas contra o jogador. O dirigente afirmou que Vini precisa se informar, acusando o atleta de não se apresentar quando solicitado. Vinícius até retrucou e afirmou que Tebas, em vez de criticar os racistas, foi às redes sociais para atacá-lo e que não era amigo do dirigente para conversar sobre racismo com ele, mas sim desejaria ver ações e punições.